Agora sim, gente. Mais uma vez, né? Boa noite para todo mundo. E assim, eterna gratidão, né? A Thelma, além de uma amiga querida de longa data, né? Que a gente conversa, né, Thelma? Fomos irmãs em outras vidas, com certeza, né? Sou grata por tê-la em minha vida, na minha trajetória, né? Na nossa trajetória de formação, que esse encontro, reencontro, né, que tivemos na PUC, né, Thelma? Mas que foi para a vida, é para a vida toda, né? Para outras vidas também. Então, gratidão, Thelma. A ideia de hoje é que você, né, se apresente, conte para a gente dessa sua trajetória, os desafios de ser, né, gestora, diretora de uma escola em tempos de pandemia também, né? Mas além disso, de toda, né, de trazer resultados que são primorosos, né, da sua tese, né, e de toda essa vivência e experiência, né, não só na direção de escola, mas de tantas, né, que você já passou e que contribuem, né, para a experiência de hoje. A minha dúvida é: você quer passar, projetar ou nós projetaremos? O Eu, que você eu, prefere? eu posso passar, não Ah, tem problema não. Eu já compartilhei por garantia, mas eu posso passar. tá bem, Então, então. E mais uma vez, gratidão e bem-vinda ao Unirio. E em tempos possíveis estaremos com você aqui na Unirio presencialmente, tá bom? muito obrigada, Elis. Olha, muito obrigada, Elis, querida, irmãzinha de coração, de encontros na vida, sem dúvida, parceira de muitos projetos, de muitas realizações, sempre fã, né, da sua competência, da sua garra, da sua trajetória. E é uma honra estar aqui, viu, gente? Estou aqui com o maior carinho para conversar com as alunas da Elise, eventualmente também com algumas colegas que estão aqui nos prestigiando carinhosamente, né? Então, assim, quando eu divulguei que falaria da experiência da escola, muitos profissionais que são da escola falaram: ah, que bom, quero ouvir, então, muito bem-vindas, então, estou muito feliz de estar aqui. E eu quero contar um pouquinho para vocês dessa minha trajetória, para vocês entenderem esse lugar de fala, né? Minha primeira graduação foi num curso de Ciências Sociais na PUC de São Paulo, lá no iniciozinho dos anos 80, né? Num contexto de redemocratização do país, num contexto muito importante. Eu sempre conto que eu fui aluna do Paulo Freire quando ele voltou do exílio, foi maravilhoso. Ele e a família voltando ao Brasil, e ele voltou para o programa de pós-graduação da PUC, onde eu ali fazia um mestrado em supervisão e currículo, né? E foi maravilhoso ter contato com tanta gente boa voltando ao país naquele contexto de redemocratização. E por conta dessas influências todas, eu acabei começando a minha trajetória em educação com educação de jovens e adultos. Foram muitos anos de trabalho na alfabetização de jovens e adultos. Trabalhei em várias administrações públicas, institucionalizando programas de alfabetização de jovens e adultos, num tempo que esse era um segmento que era tratado um pouco como ação social, eles nem eram sequer vinculados à Secretaria de Educação. Né? E foi graças à ação do Paulo Freire, do Grupo Veredas de São Paulo, que começou um grande movimento de institucionalização da alfabetização de jovens e adultos como um campo educacional no Brasil, e a gente pôde trabalhar no desenho de programas de capacitação de professores para essa área específica de atuação, né? Alfabetizar adultos não era o mesmo que alfabetizar crianças, então todo um campo de estudos em desenvolvimento, e ali foi a primeira década e meia da minha vida profissional. Dessa trajetória em secretarias de educação, né, na região de São Paulo, ali no Grande ABC, em São Paulo também, capital, eu fui trabalhar numa escola comunitária pela primeira vez. Era uma escola gerida por pais ligados à PUC de São Paulo. Se chamava Colégio São Domingos. E foi uma experiência muito interessante, em que nós tínhamos não só as famílias, mas também os alunos participando da gestão da escola. Era uma gestão totalmente colegiada, né?
E eu nunca me esqueço do meu próprio processo de seleção como coordenadora na época, né? Eu fui coordenadora de ensino médio nessa escola, em que a banca era composta por 20 pessoas. Foi um susto, né? Você chegar para uma entrevista de emprego e se deparar com uma sala com 20 pessoas que iriam te entrevistar. Porque ali a gente tinha professores, tinham funcionários, tinham pais e tinham estudantes do ensino médio, e todo mundo ali debatendo com você muitas ideias em educação e tal. E eu me lembro com muito carinho dessa época também, porque foi uma experiência muito radical, né? De imersão numa escola comunitária pela primeira vez. E foi ali também que eu aprendi a apreciar essa interlocução com as famílias, essa interlocução com os estudantes e essa forma de gestão, que é uma gestão radicalmente compartilhada, né? A gente, às vezes, sente muita solidão em determinadas funções, né? No chão de escola. Se você não tem o grupo de professores com você, se você não tem a sua equipe pedagógica com você, se você não tem as famílias com você, é uma função que acaba sendo exercida de forma muito solitária. E nessa escola de São Paulo, nessa escola comunitária, eu tive assim o prazer e o privilégio de viver uma gestão compartilhada e aprendi muito com isso, né? Bom, depois disso, eu trabalhei em outras escolas, eu trabalhei na Escola da Vila, em São Paulo, eu trabalhei na Escola Parque, no Rio de Janeiro, ajudei, e por incrível que pareça, assim, na minha trajetória, eu sempre parava em escolas que ou estavam implantando um segmento novo, ou que estavam vivendo processos complexos de fusão institucional, né? E a gente aprende muito com isso, seja para começar alguma coisa do zero, ônus e bônus, né, de começar uma coisa do zero. Você tem que compor equipe, você precisa desenhar currículo, você precisa se arriscar muito, porque às vezes você não tem certezas, né, instituídas, você não tem ali uma história longa, né, para se inspirar. Então, começar algum projeto novo assim é sempre muito desafiador, muito prazeroso, mas também muito desafiador. E escolas em fusão. A Escola da Vila, em São Paulo, na época que eu trabalhei lá, ela se fundiu com o Colégio Fernando Pessoa, né? Então, assim, viver um processo de fusão é viver toda uma discussão sobre a identidade nova dessa instituição, que antes era uma coisa aqui, era uma coisa ali, e quando se funde, não é mais isso e não é mais aquilo, e é um novo. E como é que ficam os atores sociais envolvidos nisso? É sempre muito complexo essa discussão identitária, essa renovação, lidar com as angústias, ansiedades, preocupações dos atores sociais que já estão, né? As ameaças e as oportunidades, enfim. Então, a minha trajetória sempre foi marcada por esses contextos de atuação. E aqui no Rio de Janeiro, eu acabei sendo convidada para trabalhar numa escola comunitária, que é a escola Eliezer Steinberg Max Nordau, mais conhecida como escola Eliezer Max. É uma escola judaica, e foi muito interessante porque quando me convidaram para trabalhar nessa escola, eu falava assim, vocês erraram de Thelma. Eu sou Thelma Polon, meu nome deve confundir um pouco, mas eu não sou judia, eu não sei do que vocês estão falando e não tenho competência para participar disso, né? Era uma escola que tinha vivido um contexto de fusão institucional, Eliezer era uma escola, Max Nordau era outra, que lá nos anos 2000 se tornaram uma instituição só, e que estava vivendo ali toda essa complexidade, toda essa crise identitária e toda essa necessidade ali de reestabelecer alguns marcos ali, né, de funcionamento e tal. Mas foi muito interessante porque eu vi assim, o fato de você não ser judia não é uma questão para nós, é uma questão para você. E eu disse, de jeito nenhum, eu tenho a maior admiração, o maior carinho, o maior respeito, eu só não me considero suficientemente capacitada para atuar nessa função, né, de direção pedagógica de uma escola, de liderança e tal.
Mas me senti desafiada, porque o fato de ser uma escola comunitária me seduziu. Eu já tinha trabalhado, como eu falei, numa experiência antes, né? E tinha sido muito feliz naquela escola, então eu acho que, de alguma forma, eu me senti convidada, de fato, a voltar a essa experiência de trabalhar numa escola comunitária. Então, assim, a Escola Eliezer Max, como ela é conhecida hoje, é uma escola que tem mais de 70 anos de existência, já chegou a ter mais de 1.000 alunos. Por conta dessa crise identitária que foi resultante dessa fusão, ela passou por um problema muito grave, perdeu muitos alunos. Só que de 10, 12 anos para cá, um grupo de pais, né, porque sendo uma escola comunitária, ela também é gerida por pais, tem uma diretoria de pais que é eleita a cada 2 anos, que se renova e trabalha muito em parceria com a direção profissional da escola, no caso, eu que sou uma diretora pedagógica e também temos um diretor administrativo financeiro. Então, é esse encontro entre a diretoria de pais, a direção profissional e essa comunidade, né, que é bastante valorosa, é que tem produzido decisões estratégicas que têm realmente feito com que essa escola venha se recuperando ao longo dos anos, venha se reconstituindo, venha se renovando, e eu acho que tudo se deve também muito à capacidade de trabalho dessa equipe que permanece, professores, coordenadores, psicólogos, né? É uma equipe muito valorosa, muito lutadora, muito disponível. Então, a história que eu vou contar para vocês aqui hoje, né, é uma história que eu considero de muito sucesso. E eu acho importante também contar as histórias de muito sucesso. A gente se detém muito nos problemas, a gente debate muito os problemas, mas eu acho que a gente também tem que procurar conhecer o que dá certo e tem que fazer disso inspiração para a nossa ação no campo educacional, que não é fácil, né? Então, isso posto, eu vou apresentar aqui para vocês um pouquinho do que eu preparei para relatar esse percurso de gestão dessa educação na pandemia. Mas, atendendo ao pedido da professora Elis, a minha apresentação vai ser subdividida em 2 partes, tá? Tem uma primeira parte que fala um pouquinho da tese de doutorado, e depois é que eu vou entrar mesmo no relato do que foi essa experiência de gestão na pandemia. Não é isso, Elis? Sim? É isso o combinado? Perfeito? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Peraí que eu vou apresentar, sabe o que? Eu vou apresentar uma guia, porque possivelmente eu vou querer apresentar para vocês alguns vídeos, algumas imagens, eu acho que isso é mais adequado. Abriu? Sim. Ok. Então, nesse ciclo de conversas, né, em gestão educacional, vamos conversar, então, sobre essa experiência da Escola Eliezer Max, no Rio de Janeiro. E o nosso encontro é isso, é a apresentação dos resultados dessa tese de doutorado na área de gestão escolar. O nome da minha tese foi Perfis de Liderança e Características Relacionadas à Gestão Escolar nas Escolas Participantes do Projeto GERES. Eu vou explicar para vocês, mas o Projeto GERES foi um estudo longitudinal, Geração Escolar 2005, que eu defendi junto à PUC do Rio, né? E eu deixei aqui um link, depois a Elis vai poder compartilhar com os interessados a apresentação, mas eu deixei aqui um link com um artigo apresentado num congresso da Amped que sintetiza essa tese, tá? E no segundo momento, vamos falar um pouquinho sobre esse desafio de gerir uma escola de educação básica nesses anos de pandemia, na Escola Eliezer Max, tá? Mas primeiro, assim, trazer um pouco dessa discussão, né? O que define uma boa escola, né? A gente pensa em conhecimentos e nos valores que ela transmite, a gente pensa num clima de confiança e de solidariedade entre todos os envolvidos numa tarefa educativa, e quando a gente fala todos, são todos mesmo, educadores, pais, equipe de gestão, alunos, funcionários.
A gente pensa em infraestrutura, investimentos adequados, sem dúvida nenhuma. Muitos estudos no Brasil mostram, né, o quanto isso ainda é relevante para um bom funcionamento de uma instituição educativa, regras e combinados claros, ajuda técnica e profissional qualificada quando precisa, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito que, além dessas características, digamos, mais objetivas, né, a disposição para realizar, ela é, de fato, muito importante, né? Como pesquisadora de educação, a gente entende que a categoria clima escolar é uma coisa que os pesquisadores entendem que é muito difícil definir, mas é muito fácil de perceber. Quando a gente vai investigar uma escola, o clima institucional é difícil categorizar, é difícil fazer ferramentas para capturar esse clima. Mas você percebe se você tem uma turma aderida, se você tem profissionais engajados, se você tem uma relação de confiança, se você tem um vínculo bacana entre as pessoas, se você tem colaboração, isso é muito perceptível, né? E é tudo isso que, na nossa opinião, define uma boa escola, uma boa educação. E aí, nessa linha do que o que dá resultado, né, quando nós olhamos para a escola, tem autores que se debruçaram sobre isso, sobre essas características chaves presentes nas escolas que apresentam bons resultados, né? São os estudiosos, né, estudos sobre as escolas, e que, de alguma forma, fizeram pesquisas ao longo do mundo todo e que acabaram compilando algumas características que são presentes nas escolas que dão resultado, né? Então, o que essas pesquisas falam? Falam numa liderança profissional que consegue comunicar objetivos claros, firmezas de propósito, que busca uma abordagem participativa. Falam de um ensino com objetivos claros e bem definidos, né? E isso impacta na qualidade das aulas. Aulas bem estruturadas, bem planejadas, um ensino adaptável à demanda dos alunos, uma organização funcional eficiente, né? Falam de uma escola que tem foco no ensino e na aprendizagem, que o tempo de aula é bem aproveitado, não na correria, não no atropelo, não assoberbando os alunos com conteúdos, mas assim, usando bem os tempos, né? Equilibrando bem os tempos. E falam em ambientes estimulantes e favorecedores da aprendizagem individual e coletiva. Uma escola bacana não é aquela escola que só o aluno aprende. As pessoas aprendem umas com as outras, os professores aprendem trabalhando em colaboração, as famílias aprendem com as práticas desenvolvidas da escola. Uma escola que não consegue comunicar o que está fazendo, por que está fazendo, por que está fazendo assim e não assado, né? Acaba virando uma escola que fica ali tentando agradar a todos, vem um e grita por isso, você corre e atende, vem outro grita por aquilo, você tenta correr e atender, e ela não tem uma identidade, ela não tem uma cara, ela fica ali tentando trabalhar o gosto do cliente e perde a oportunidade de mostrar a que veio, né? Objetivos e visões que precisam ser compartilhadas, isso não pode estar só na cabeça do gestor, isso tem que ter uma comunicação eficiente, todo mundo tem que saber para onde que a gente está caminhando e o que a gente está buscando construir. Incentivos, né, com elogios sempre que possível, reconhecimento, valorização profissional, né, práticas de feedback, você realmente sentar, conversar, dar uma devolutiva, pontuar o que está bacana, o que não está, o que pode ser aprimorado, são também formas de manifestação do nosso respeito. Altas expectativas, uma escola que acredita na capacidade de aprendizagem dos seus alunos, né, é uma característica forte em escolas que dão bons resultados, né? Direitos e expectativas em relação à atuação dos alunos, cuidado com a autoestima desses alunos, né? Ter muita responsabilidade em relação aos sentimentos, de como você lida com isso, seja em relação aos alunos, aos membros da equipe, né? Uma organização voltada à aprendizagem, com investimentos em formação continuada. A formação inicial ela é muito importante, mas a formação continuada é fundamental.
uma instituição que é responsável, ela vai procurar criar espaços de formação permanente para os seus profissionais. E o que essas pesquisas também indicam, escolas que dão bons resultados, né, são escolas que conseguem estabelecer uma forte parceria entre família e escola. Consegue envolvimento, consegue a participação efetiva dos pais e tal. E quando a gente fala, né, de envolvimento e participação, embora seja um ideal, é nada melhor do que um bom problema para ajudar a promover uma participação, né? E esses estudos a que eu me refiro são estudos sobre escolas eficazes, né, que surgem lá atrás, historicamente falando, como reação ao relatório Coleman. Não sei o quanto vocês já viram disso na aula da professora Elisa, eu sei que ela é uma estudiosa desse tema também, né, como um reconhecimento de que as escolas fazem a diferença na vida dos estudantes. Né? Não é o nível socioeconômico que por si só define resultados. Né? As escolas fazem muita diferença. E o que a gente está chamando de eficácia? A gente está chamando de eficácia quando uma escola ela consegue produzir resultados que vão além do esperado, pelo critério dos níveis socioeconômicos, por exemplo, e outros. Então, assim, quando você olha para uma escola, mesmo em comunidades carentes, mesmo em realidades menos favorecidas, e a expectativa é de que aqueles alunos não vão conseguir produzir muito, e aquela escola, ela consegue fazer com que os alunos se superem, que realmente avancem, que realmente se desenvolvam, que realmente conquistem, né, outros objetivos graças à educação. E essas escolas eficazes, elas valorizam muito o conceito de valor agregado, mais do que um resultado final absoluto, mais do que a proficiência em si. O que isso significa? Você pegar uma escola onde os alunos já são hiperselecionados, né, e chegam facilmente ao 8, ao 9, ao 9,5, se esse aluno virar um aluno nota 10, a escola fez com que ele avançasse lá meio ponto na sua proficiência. Mas você trabalhar com crianças e adolescentes que estão num patamar ali do 3, do 4, do 5, e fazer com que esse aluno seja 7, 7,5, ou sei lá o quê, você agregou muito mais valor a essa formação. Você contribuiu muito mais para o desenvolvimento dele, né? Então, escolas eficazes são essas que agregam valor à vida do estudante mais do que buscam a proficiência pura e simplesmente, né? E que expressam a sistematização desses resultados de pesquisa por mais de 3 décadas, né? Eu estou citando aqui os estudos da Pamela Sammons, do Hillman, do Mortimore, que são americanos, do Nigel Brook, do Chico Soares, brasileiros, do professor Creso Franco, Alicia Bonamino, aqui da PUC, do Rio de Janeiro, e outros estudiosos dessas correntes de escolas eficazes. Né? E aí o que acontecia? Eu fazia parte desse grupo de pesquisa na PUC, que era esse estudo longitudinal, Projeto GERES, que foi a Geração Escolar 2005, que foi uma pesquisa longitudinal. O que isso significa? Todas as crianças que estavam na antiga classe de alfabetização, hoje, primeiro ano do ensino fundamental, foram acompanhadas ao longo do seu processo até a conclusão do ensino fundamental do primeiro ciclo. Ou seja, por 5 anos, houve um acompanhamento do desenvolvimento dessas crianças através da aplicação de avaliações de leitura e de matemática, né, em 360 escolas brasileiras, né, 68 escolas só no Rio de Janeiro. Então, foi um pool de universidades que se fundiu para realizar esse projeto GERES, era a PUC do Rio, a UFMG, a Federal de Goiás, a Unicamp e a Federal da Bahia, que conseguiram reunir essa amostra super robusta de 300 escolas no Brasil, né? E, como eu falei, 68 escolas só no Rio de Janeiro, sendo 30 municipais, 30 escolas particulares de diferentes portes, e 8 escolas que nós chamamos do extrato especial, que, na verdade, eram todas as escolas federais, Rede Pedro II, CAP da UFRJ, CAP da UERJ,
a escola Brigadeiro Newton Braga, na Ilha do Governador, que é uma escola da aeronáutica e etc. Então, eram 8 escolas desse extrato de escolas federais e ou CAPES, né, das universidades públicas. E, como eu falei, durou 5 anos, que teve como objetivo acompanhar nominalmente a trajetória de todas as crianças dessas 360 escolas, no momento em que eles ingressaram numa classe de alfabetização, hoje primeiro ano, e completaram o primeiro segmento do Fundamental 1. E aí, à medida que a gente aplicava essas avaliações, né, de leitura e de matemática anualmente, e esses dados eram tratados, a gente percebia que essas escolas podiam estar niveladas com relação a vários fatores, como nível socioeconômico, condições materiais, etc. E ainda assim, a gente descobria resultados muito diferentes entre as escolas. E quando a gente identificava essas escolas com resultados diferenciados, a gente fazia um mergulho qualitativo nessas escolas para tentar entender por que essas escolas davam resultados tão diferenciados. E aí, confrontando com aquela bibliografia que eu acabei de apresentar para vocês, das escolas eficazes, é que a gente ia vendo como que em algumas escolas realmente você tinha uma atuação do diretor que era diferenciado, você tinha uma maior vinculação das famílias, você tinha um cuidado maior com o planejamento, tá? E foi a partir dessa pesquisa mãe que eu realizei o meu projeto de doutorado, que eu tentei entender um pouco melhor o perfil de atuação desses gestores, né? E como que essa atuação impactava na qualidade da educação. Então, o que eu percebi, assim, né? Olhando diretores de escola, você intui que esses diretores têm perfis diferentes. Tem um que se vincula mais às festividades da escola, tem outros que ficam lá mais no atendimento das famílias, tem aqueles que são super organizadores, tem aqueles que estão mais preocupados em ficar ali respondendo às demandas da Secretaria de Educação e preenche planilha e cuida do financeiro. Então, a gente percebe que tem perfis diferentes de diretores, mas nunca esses perfis haviam sido nomeados ou analisados, né? E quando você tem um campo muito aberto, é interessante você usar uma ferramenta chamada análise de fatores. É uma ferramenta estatística, né, que permite você criar tipos ideais, né? Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos uma base de dados muito robusta, composta por 68 escolas só no Rio de Janeiro, questionários contextuais que eram aplicados para identificar as condições da escola, do diretor, dos professores, etc., além das provas que eram aplicadas de leitura e de matemática. E, por participar daquela pesquisa maior, foi possível acrescentar ao questionário dos diretores de escola uma série de perguntas, de itens, né, para saber como que eles realmente se ocupavam, o que era prioritário na sua rotina. A gente sabia que todos faziam tudo, todos ajudavam, de certa forma, a organizar a escola, a fazer planilha, a atender família, a orientar professor. Um diretor de escola faz tudo isso. Mas quando você pergunta para o diretor assim, qual é a sua prioridade? O que você faz? O que você mais valoriza na sua rotina, né? E aí a gente pôde inserir no questionário do diretor uma série de itens que eles responderam e a gente tratou por essa ferramenta metodológica chamada análise de fatores, que ajuda, como eu disse, a criar uma tipologia, porque essa ferramenta faz uma análise combinatória dessas respostas, né? E aí, o que a gente foi descobrindo? Que, a rigor, pelas respostas desses 68 diretores, né, a gente pode identificar 3 tipos de liderança. A gente pode identificar um diretor que se ocupava, né, e dava muita atenção aos aspectos pedagógicos,
ele estava nas reuniões de professores, ele de alguma forma participava da discussão sobre os projetos, ele olhava o material que estava sendo usado com os alunos, né, nas salas de aula, e fazia isso com muito cuidado, com muita atenção. Uma outra liderança basicamente relacional eram diretores que realmente se ocupavam das festividades, do atendimento das famílias, estavam na porta, na entrada, na saída, fazendo ali um acolhimento aos pais, às famílias e tal, e valorizavam muito essa atuação em relação a todas as outras tarefas. E identificamos uma liderança organizacional também, aquele diretor com um perfil mais mão na massa, burocrático, cuidando da planilha, da prestação de contas, das compras, contrata, manda consertar e tal. Então, como eu disse, todos fazem de tudo, mas ali a gente estava avaliando o que cada um fazia, dando mais importância, mais relevo, né? Tratando como prioridade. E aí, a tese, né, no processo de desenvolvimento da tese, quando nós chegamos a esses 3 tipos, né, tratados estatisticamente, nós começamos a promover o entrecruzamento desses perfis de liderança com a proficiência obtida pelos alunos, tanto em português e matemática, né? De novo, um tratamento estatístico para ver como que esses fatores, né, identificados que caracterizavam cada diretor impactavam no resultado dessa escola. E aí foi muito interessante, porque a gente descobriu que nenhum diretor é um tipo puro, é sempre uma combinação, né? E aí, como eu falei para vocês, a nossa amostra ela estava constituída de 3 grandes grupos de escolas: as escolas federais, as escolas particulares e as escolas municipais. Do ponto de vista da proficiência média dos alunos, tanto os alunos das escolas federais quanto os alunos das escolas privadas, as proficiências eram muito parecidas, elas eram mais altas e eram muito parecidas. Diferença muito pequena do resultado da média geral de um Pedro II para a média do conjunto das escolas particulares analisadas. As escolas municipais, infelizmente, a proficiência média era muito inferior aos alunos das escolas federais ou mesmo da escola privada. E aí, quando a gente foi analisar a relação entre o tipo de liderança e proficiência encontrada nesses grupos de escola, o que a gente descobriu, né? Que nas escolas particulares há uma combinação entre o fator liderança pedagógica e liderança relacional. Realmente são escolas que se preocupam com o que está chegando na sala de aula para os alunos, tem um cuidado muito especial na seleção de material, no planejamento das aulas, na formação dos professores, né? Na supervisão e no monitoramento de resultados. E quando o resultado não está bacana, o que a gente faz com isso? Quais são as ações reparadoras? Quais são as atividades complementares que podem ser desenvolvidas para ajudar a corrigir esse fluxo que não está bacana, enfim. E relacional, sem dúvida nenhuma. A escola privada precisa realmente, né, cuidar e acolher e atender bem as famílias que a procuram. Nas escolas federais, como eu falei, Pedro II, CAP da UFRJ, Newton Braga e também no CAP da UERJ, né, nós percebemos uma outra combinação. Era uma liderança pedagógica e organizacional. A gente está falando de escolas imensas, né? Unidades escolares com muitos alunos, 2.000 alunos, sabe? 1.200 alunos, eram escolas grandes, né? Então, o aspecto organizacional realmente é muito importante, mas o aspecto pedagógico também era muito bem cuidado, tá? Professores selecionados por concurso público, que passam por aulas, por testes de aula, que passam por provas rigorosas, por uma bibliografia exigente, né? Então, alto nível pedagógico e uma boa administração organizacional dessas grandes escolas.
E quando a gente chegou na rede, no grupo das escolas municipais, cujas proficiências eram piores e também era o menor nível socioeconômico dos alunos, né, o que a gente percebeu é que essa liderança pedagógica não apareceu como um fator relevante. Infelizmente, nas escolas municipais, o que preponderou no contexto dessa pesquisa, tá, foi uma combinação da liderança organizacional com a relacional. Foi muito curioso, porque essa pesquisa produz alguns gráficos, né, quando a gente maneja alguns dados estatísticos e tal, e em algumas escolas o fator liderança pedagógica chegou a dar negativo, algo que eu nunca tinha visto, né? Como que uma dimensão importante da prática pedagógica dá um fator negativo. E aí foi tão curioso que eu fui visitar essa escola para entender uma liderança pedagógica negativa. E aí eu me deparei com uma diretora de escola que dizia: não, eu cuido da organização, eu atendo famílias e tal, eu providencio o que os professores precisam, mas eu não me meto no trabalho de sala de aula, isso aí é com eles. E quando a gente, na entrevista, perguntava, mas você não se interessa nem em saber o que as crianças estão aprendendo, como estão aprendendo, quais os materiais que estão sendo usados, né? A diretora respondia: olha, os professores não gostam muito que eu entre nesse assunto, então o que eu faço? Quando eu quero saber o que eles estão fazendo, eu pego lá uma circular, algum memorando, algum documento que eles têm que dar ciência, vou até a sala, boto ele para ler o documento da secretaria, para dar ciência, e enquanto isso eu dou uma olhada nos murais, eu dou uma olhada no que as crianças estão fazendo, eu dou uma olhada no quadro negro. Ou seja, diretores que se sentiam eventualmente até intimidados pela atuação dos professores, né, que não permitiam a entrada desse profissional na sala e nem a participação dele na vida acadêmica dos meninos. Então, eu quero dizer para vocês assim que, seja na rede privada, seja na rede federal, sejam nas escolas que apresentam um resultado melhor, essa liderança pedagógica, essa direção com foco no que acontece na sala de aula, acaba tendo uma influência bem importante nessa qualidade, digamos assim, do ensino, né? Então, esses dois grandes pressupostos foram aprendidos, né? Escolas que fazem a diferença na vida das pessoas, sobretudo quando buscamos realizar, né? Pela nossa atuação como gestores, são fatores que contribuem para que as escolas sejam eficazes, sejam efetivas, sejam importantes para a formação dos seus alunos e de todos os que trabalham e se relacionam com ela. A direção escolar ela deve se voltar com especial atenção a essas questões pedagógicas e relacionais, e não apenas administrativas ou burocráticas, né? Se o sonho é que essa escola alcance níveis de excelência acadêmica e qualidade social para todos os alunos, um gestor escolar deve se ocupar disso, né? Não deve ficar só nesse lugar do burocrata. E foram esses dois pressupostos, né? Escolas fazem a diferença na vida das pessoas, e uma direção que se volta para o pedagógico produz muita coisa, junto com a equipe, claro, mas que impulsiona a melhoria pedagógica dessa escola, é que a gente pôde orientar toda uma atuação nessa escola Eliezer Max, que eu já conversei e já expliquei um pouquinho da história para vocês, né? Bom, essa é a cara da nossa escola, essa é a cara das crianças, essa é a logo da escola, né? Eu acho que a gente tem aí nessa comunidade crianças que gostam muito e que são bastante felizes, né? E antes dessa pandemia, vou começar passando um vídeo institucional aqui que tem uns 5 minutos. Pode ser, professora Elis? Dá tempo? Sim, dá tempo. Dá Vamos tempo. lá. Não estamos vendo o vídeo, Thelma. A gente continua vendo sua apresentação.
diverte em todas as aulas. Só estamos ouvindo. Muito especial. Ah, é? Eu acho que Vendo, não. Opa! Como é que eu faço isso? Oi, Thelma, acho que você vai ter que parar de compartilhar e compartilhar de novo, porque como você botou para compartilhar uma guia e o vídeo deve estar entrando em outra guia, aí por isso que não aparece. Ah, tá bom. Então Aí você vamos tem lá. que compartilhar só a guia do vídeo. Espera aí. Uhum. Quem que me deu essa dica de ouro? Foi Ana, a nossa Ana. aluna. Ana, a apresentação está compartilhada com a Elis. Deixa eu ver. Eu vou tentar, mas peraí. Tá. É uma guia mesmo, aí você seleciona a do vídeo. Tá. É que eu coloquei como link na apresentação, eu não estou com o vídeo aberto. Quer botar? Eu posso tentar. Você quer botar o link aqui no chat? Eu posso tentar compartilhar. Só um momentinho. A Isabela mandou aqui um link. Ah, tá. Vai tentar, Ana? A Isabela, eu acho que vai. Tá bom. Me confirma primeiro se é esse o vídeo mesmo, por favor. Ah, não, deixa que eu compartilhe e você me diz se é. Só um segundo. o que eu gosto mais aqui na escola é que a gente fica com os amigos, a gente se diverte em todas as aulas. Para mim isso é muito especial. Eu acho que é uma escola muito boa, que está querendo sempre se modernizar para trazer o melhor para os alunos. É uma escola judaica que se baseia em valores muito humanos mesmo. É um lugar que você se sente acolhido, como se fosse uma família. A Escola Eliezer Marx tem como proposta pedagógica contribuir para a formação de sujeitos ativos, críticos e que façam a diferença em qualquer âmbito da sua atuação social. Essa escola vai apostar em cada um e vai tirar aquilo que é mais extraordinário em cada um. O Eliezer Marx é uma escola judaica comunitária, o que possibilita que os pais participem ativamente da gestão ao lado da direção profissional, fazendo com que tenhamos projetos diversificados e que a escola seja mais vibrante, com pessoas engajadas e com forte vínculo afetivo aqui dentro. O trabalho da cultura judaica aqui no Eliezer Marx tem como objetivo principal fortalecer a identidade judaica dos alunos e esse sentimento de pertencimento ao povo judeu. Toda semana tem o Shabbat, e aí se reúnem o 6º, 7º e 8º ano, então vai ser muito legal. Tem hebraico, tem dança israelita. Que eles fazem muito isso, você pensar o que te traz para dentro dessa comunidade. O que a gente busca de verdade é despertar no aluno a relevância dos valores judaicos para a vida dele, com os valores humanistas e valores que o Eliezer carrega, né? O diálogo, a coexistência. A gente forma pessoas para o mundo. A educação infantil é o segmento que marca a entrada da criança na escola. E no dia a dia, cada atividade proposta, cada projeto vivenciado vai ampliando o repertório social, cultural e identitário das crianças. Então, a nossa tarefa é acompanhar esse percurso e estimular que esse percurso se dê da forma mais rica, encantadora e significativa possível. Eu gosto muito da aula de música. Eu gosto de habilidade de vida. Amo! Eu gosto muito de geografia, os tipos de clima do nosso planeta, os tipos de vegetação que tem no Brasil. O ensino fundamental 1 é um momento do ensino básico em que a criança se alfabetiza na matemática, na língua portuguesa, nas ciências, na geografia, na história, sempre partindo do empírico,
do lúdico, do concreto, para a construção dos conceitos, que são conceitos mais abstratos e que eles vão carregar para o ensino fundamental 2. O diferencial do Fundamental 2 do Eliezer Marx é trazer uma vivência maior para esse conteúdo aprendido em sala de aula. De um lado, tem um conhecimento que é transmitido nessa sala de aula pelo professor e do outro, um âmbito prático, seja pelas tecnologias que hoje nós temos, com a sala maker, com a programação, com as mídias digitais, ou mesmo com as atividades de campo, que passam para além dos muros da escola. Eu acho que quando a gente sai da escola para fazer esses passeios, essas viagens, a gente aprende de um outro jeito, de uma outra visão, onde a gente aprende fazendo. E aí eu acho isso muito legal, porque você vai conhecer um lugar novo, vai aprender coisas novas e vai se divertir com seus amigos ao mesmo tempo. Os alunos, ao longo dos 3 anos de ensino médio, eles têm acompanhamento personalizado. A equipe de coordenação, junto com a equipe de psicólogos, está sempre disponível para ajudar os alunos a produzir planos de estudos. Nosso aluno ele sai preparado para encarar os principais vestibulares do país, mas ele também tem todo um acompanhamento na parte de língua estrangeira para os alunos que têm interesse em estudar fora do país também. Eu comecei no ano passado a fazer aqui na escola um projeto de um diploma internacional, que é como se fosse um ensino médio americano online, paralelo ao ensino médio que eu tenho aqui, para eu poder ter um diploma mais qualificado e possivelmente tentar estudar numa universidade fora do país. Então, esse ano a escola começou com um projeto de iniciação científica e o que a gente está fazendo é tentar mapear os custos de energia da escola, tentar reduzir isso ao máximo. É um projeto que a escola achou para a gente poder melhorar o meio com o qual a gente estuda, beneficiar o nosso currículo acadêmico e a nossa capacidade de desenvolver pesquisa com a própria escola. O Eliezer Marx hoje tem uma grande preocupação com a questão da sustentabilidade e das boas práticas para com o meio ambiente. Então a gente, por exemplo, faz descarte seletivo de resíduos de todo o lixo que é gerado pela escola. Nós temos um dos maiores parques de captação de energia solar do Rio de Janeiro. Nós adotamos essas práticas internamente para que as nossas práticas inspirem os alunos a poder trazer isso para dentro de casa e levar isso para si na sua jornada de vida pessoal. O Eliezer Marx tem muito que se orgulhar. A gente tem, assim, dentre os formandos da escola, alunos que entraram aqui ainda bebês. E são meninos que saem com uma sensibilidade social, saem com uma visão de mundo ampliada, para além de saírem muito competentes nas áreas do conhecimento todas. A gente tem contribuído para a formação de jovens, assim, muito interessantes, muito interessados, muito críticos e com um potencial para fazer uma diferença incrível por onde eles passaram. Ok, obrigada, Ana. Foi a Bela, a Bela que compartilhou. Obrigada, Bela. Então, imagina uma escola assim que super faz bom uso, né, dos recursos e que tinha... Desculpa, Bela, não magoou, não. Obrigada, meu amor. A Bela sentiu na pele agora o que eu sinto quando falou do cabelo de Thelma, quando falou não sei o que, sei lá, de outras pessoas, entendeu? Brincadeira, Bela, te amo também. Agora eu vou te contar uma coisa, agora eu perdi a apresentação, saí fechando, peraí, 2 minutos. Não, mas se você quiser, a gente pode compartilhar, a Bela está com arquivo. Ah, pode? Então eu tô, porque você compartilhou com a Elis, mas aí eu solicitei acesso à apresentação. Ah, não compartilha? Não sei, eu sou muito... Você Só sabe, se ela me né, autorizar por e-mail, eu solicitei bem na hora que você me encaminhou. Não, mas eu posso também, gente, não tem problema. É só falar como, vamos. É só falar como. Eu não faço ideia. Ah, mas sabe, eu acho que eu fechei o arquivo, Bela, peraí. Não, já cheguei aqui, só um momentinho. Tá bom. Pronto. Aqui, estava falando da escola antes da pandemia.
Então, eu estava falando que essa escola, antes da pandemia, né, fazia um super bom uso, né, dos seus recursos, das suas possibilidades, projetos integrados, viajava com as crianças. Então, Thelma, isso antes de voltar para né, a apresentação, e eu acho importante até pontuar o seguinte, né? Esse vídeo, gente, foi gravado antes da pandemia, ok? Né? Para não achar que está todo mundo, né, em tempos de pandemia, fazendo vídeo. Mas outra coisa, Thelma, que me veio em mente, que aquele mergulho que você fez, né? A ida, para mim, é um diferencial, né? Essa a ida, né, a Israel, não foi? Eu acho que é importante você, pelo menos, pontuar para a gente, né? Porque quando você trouxe, olha, tem certeza, meu sobrenome, né? Aquele questionamento, né? As escolas, né? Não somente conhecia, né? Conhece a sua, né, sua competência, potencial, sua tudo, né? No sentido da sua responsabilidade, comprometimento, né? E o mergulho que você fez. E aquela viagem foi linda, né? Linda em todos os sentidos, né? Esse mergulho da cultura, enfim. Não, foi uma fase importante aí dessa chegada a essa escola, alguns anos atrás, em que eu precisei estudar, entender mais, né? Dessa cultura, desses valores e tal. E aí eu tive, sim, a oportunidade de fazer alguns cursos, de participar de algumas atividades que foram me aproximando desse universo. Eu fui a Israel, eu conheci várias escolas lá, escolas de educação infantil, fundamental, ensino médio, são modelos educacionais muito diferentes, muito interessantes, né? E também na América do Sul, na Argentina, tem algumas escolas incríveis, a Escola Martin Buber, que é uma referência em educação construtivista, que também é uma escola judaica. Então, a gente vai rodando, passeando, conhecendo e aprendendo bastante, né? Mas o que eu acho mais interessante para falar dessa escola é que tem uma visão, uma perspectiva, uma visão de mundo muito interessante. É uma escola que, como valores, busca a diversidade, busca acolher a diferença, ensina o respeito, né, a todos os seres humanos e as suas tudo que caracteriza esse humano na sua complexidade. Então, é uma escola muito valorosa por tudo isso, né? E que, como eu disse, passou por um processo de fusão que também gerou um prejuízo muito grande, que foi uma escola que conseguiu dar a volta por cima e se recompor com a força de todo mundo, dessa comunidade. Então, a gente precisa realmente falar dessa qualidade, né, dessa instituição. Eu queria voltar aqui na apresentação e dizer que tudo isso valores e o que a gente teve quando aconteceu em 2020 a pandemia, que de alguma forma nos ajudou nesse processo, nessa adequação ao momento atual. A escola, ela tinha feito um investimento importante na área de tecnologia. A gente tinha mudado esse conceito de uma escola que tem uma sala de informática, né, para o uso de outros recursos, de outras ferramentas. Então, a gente tinha renovado um pouco esses equipamentos, né? Nós tínhamos comprado Chromebooks, que são máquinas muito mais simplificadas, né? E muito mais ágeis do que esses computadores de mesa e tal, porque não tem a parte do hardware, né? Os Chromebooks são navegadores, então tudo é guardado em nuvem, tudo é armazenado em nuvem, então tem uma vida útil muito mais longa e tal. E essa cultura institucional de trabalhar com novas ferramentas, com novas tecnologias, de certa forma, já era presente no nosso cotidiano, né? Professores trabalhando em colaboração,
tendo alguns treinamentos aí básicos para uso de aulas virtuais, de salas virtuais, tal. Então, isso era o que nós tínhamos em 2020, que foi o primeiro ano dessa pandemia. E aí algumas decisões estratégicas, né, foram sendo tomadas, quer dizer, quando a pandemia chegou ao Brasil, né, e eu me lembro que a gente tinha começado o ano letivo em fevereiro, num clima super bacana, muito animados e tal. Quando foi em março, né, 13 de março, veio a decisão pelo lockdown, e a gente ficou lá uma semana, 10 dias em casa, e foi o tempo que a gente teve para tomar algumas decisões, né? Então, o que a gente fez ali para enfrentar essa situação? Eu digo, diretoria de paz, direção profissional e buscando toda a ajuda possível, né? Primeiro que a gente conseguiu formar um comitê de pais médicos que nos ajudaram a escrever protocolos de segurança para orientar o retorno às atividades presenciais, né? E é uma coisa muito interessante, porque algumas pessoas diziam, esses pais estão sendo otimistas demais, meu Deus, será que isso vai dar certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente dizia, eles mandariam, e eles estão mandando os filhos deles para a escola. Então, eles estão confiando naquilo que eles estão dizendo. Então, vamos acreditar, vamos juntos, né? Então, a força comunitária também nessa hora é muito importante, porque você saber que esses pais médicos, eles estão escrevendo protocolos para uma escola poder funcionar e que os filhos deles estarão lá dentro. Então, tem que ser funcional, tem que dar certo, né? Claro que a gente também teve que comprar ali produtos e equipamentos para viabilizar a implantação desses protocolos, a história de botar dispenser de álcool em gel, termômetro, materiais de higiene e de limpeza dentro lá das especificações, né? Água sanitária, álcool 70, sei lá mais o que, para as áreas de uso comum, tal, adequação dos refeitórios, maior distanciamento da mesa, lá uma plaquinha de acrílico para que as crianças não ficassem em contato sem máscara na hora das refeições, né, contato direto, enfim. A escola também tomou a decisão de antecipar aquele exame médico anual que toda empresa tem que fazer para ver se os funcionários estão em condições ou não de trabalhar. E foi muito interessante porque a gente falou para os funcionários o seguinte, se você tem algum problema de saúde, se você tem alguma comorbidade, você vai aproveitar esse médico, você vai conversar com esse médico, né? E essa empresa depois encaminhou para a gente um relatório das pessoas que deveriam ser afastadas como grupo de risco. E a gente obedeceu integralmente essa determinação sem qualquer questionamento. Então, se a pessoa era diabética, se tinha pressão alta, se já tinha tido câncer, se tinha tido qualquer outro impedimento, se era acima de 60 anos, não importa, né? Os médicos avaliaram, a escola recebeu um relatório e todos os funcionários que precisavam ser afastados em grupo de risco foram afastados sem qualquer prejuízo para o seu pagamento, para a sua remuneração, para o seu salário, enfim, dentro do que tinha que ser. E uma outra providência também que a gente precisou tomar foi um levantamento da situação das famílias, porque embora seja uma escola particular, né, uma escola privada, a escola tem muitos bolsistas, né? A escola tem um percentual bastante alto de crianças que são atendidas, né? Tem um programa de bolsa social, anualmente a gente faz um trabalho também de abrir vagas no ensino médio para alunos oriundos de escolas municipais que estão lá encerrando o seu 9º ano. Enfim, então a escola também tem muitos alunos bolsistas, né, ou de famílias que são ajudadas com descontos, enfim, e a gente se preocupou em fazer o levantamento dessas famílias para entender essa disponibilidade de equipamento em casa, para as crianças poderem ter aula, as crianças e jovens poderem ter aula em casa. Então, aquela compra que a escola tinha feito de Chromebooks, ela foi super importante nessa hora, porque esses equipamentos foram todos emprestados, né? A família falava, olha, vou precisar, eu tenho 3 filhos e todos com aula no mesmo horário, então eu só tenho um computador em casa, ou então o meu computador está quebrado, e a gente foi emprestando esses equipamentos, né? Sem criar nenhum tipo de dificuldade.
Então, assim, num prazo de 2 semanas, a gente tinha protocolos, a gente tinha uma escola organizada, a gente já tinha distribuído esses equipamentos e o pedagógico estava também trabalhando nesse período para recompor essa equipe profissional, porque todos aqueles que foram afastados como grupo de risco, né, a gente precisou ter profissionais para repor essas cargas horárias, esses horários. Então, houve sim uma ampliação do número de professores, a gente abriu seleção, fez o processo de seleção de alguns auxiliares e tal, monitores, estagiários, seja assim, fosse para suprir essas ausências por afastamento, né, médico, ou para viabilizar esse modelo híbrido em todos os segmentos de ensino. E aí o modelo híbrido que nós pensamos, né, no primeiro momento foi o seguinte: aquelas famílias, fizemos enquetes para saber quantas crianças voltariam no momento em que a escola fosse autorizada a funcionar e quantos precisariam permanecer em casa, respeitando também a condição das famílias, né, morando com avós, ou parentes com comorbidades, ou a própria criança, né, precisando ter um cuidado maior, porque não poderia ter contato com amiguinhos na escola, enfim, a gente sempre teve situações adversas. Então, feito esse mapeamento, né, a gente construiu também uma alternativa para o modelo híbrido. Então, na escola, da educação infantil até o 5º ano do Fundamental 1, toda professora, todo professor tem pelo menos um professor auxiliar, uma professora assistente junto, e quando uma estava no presencial, a outra estava no remoto, ou vice-versa, né? E a partir do Fundamental 2 e no médio, cada professor de cada componente curricular ganhou pelo menos um estagiário que também apoiava nessa distribuição das aulas entre o presencial e o remoto, né? Além disso, a equipe pedagógica trabalhou no estudo da legislação, porque toda hora vinha uma lei, prorrogava por mais um tempo o período de afastamento, ou vinha uma determinação de como deveria ser a questão do cumprimento dos dias letivos, enfim. Então, a gente estava sempre atento, estudando essa legislação, as referências existentes, para determinar a quantidade de aulas por segmento, ou seja, do infantil ao médio, todo o currículo precisou ser redesenhado, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, tinha ali recomendações de tempos máximos que uma criança poderia ter de tela por dia. Então, imaginem vocês uma criança que na educação infantil ficava 30 horas numa escola, se a gente fosse colocar tudo no remoto, não seria possível. Então, redesenhar ali meia hora por dia, 1 hora por dia, de atividades síncronas, produção de muito material para mandar semanalmente para casa, para as crianças que não podiam estar nas aulas síncronas, ter material para atividades assíncronas, né? A equipe profissional foi muito guerreira, porque para produzir um vídeo de 5 minutos, as professoras às vezes demoravam 3, 4 horas, porque elas se preocupavam em produzir cenário, em criar estratégias diversificadas, em preparar alguma coisa em casa para poder ser uma aula diferenciada, né? Tudo aquilo que a gente fazia na escola, uma roda culinária, uma atividade externa, enfim, a gente foi suprimindo isso com aulas, né, que foram muito criativas, aulas que foram bem diferenciadas, dadas as limitações que cada uma tinha no seu espaço, né? A gente também se preocupou em produzir material de apoio para mandar para casa. Tanto a educação infantil produziu lá um caderno incrível, com 1000 sugestões de atividades, quanto o Fundamental 1, né, crianças em processo de alfabetização, distantes da escola, os professores não tinham acesso às crianças que estavam se alfabetizando, então isso nos obrigou à produção de materiais próprios, que a gente foi mandando para casa aos poucos, e toda vez que a gente tinha que mandar material para os pais, era uma saga, né, de botar esses materiais em pacotes e distribuir, pais voluntários vinham, pegavam e distribuíam na sua região. Então, a gente realmente teve um trabalho coletivo aí,
para conseguir produzir essas coisas, distribuir esses materiais e tal. E uma coisa que a gente fez demais foi realizar enquetes, questionários, pesquisas, formulário Google para as famílias, né, para verificar o grau de acerto das decisões que a gente estava promovendo. Então, assim, pega o currículo, redesenha o currículo, vamos começar. Começou? Passou uma semana, passou 2, manda uma pesquisa. Está de mais? Está de menos? Está funcionando? Não está? As crianças estão aderindo aos projetos? Não estão? Está sendo cansativo demais? Está sendo produtivo de menos? Né? E a gente ia colhendo essas informações, voltava para a equipe, fazia mais algum ajuste, no mês seguinte começava um modelo novo. Então, isso aconteceu ao longo de 2020, intensamente, mas, assim, foi um trabalho muito gratificante também, de muita aproximação às famílias, aos alunos, com muita escuta, né? E, por fim, treinamento complementar aos professores para uso dessas novas ferramentas no ensino remoto, né? Então, a gente teve realmente que trazer outras opções de formação, aquela formação mais básica, tal, todo mundo já tinha se apropriado, bem ou mal, à força, talvez, né, no susto, do jeito que deu, mas a gente fez um dia inteiro de um seminário em que os próprios professores, uns ensinavam para os outros, as ferramentas que tinham aprendido, as descobertas que tinham realizado, exemplos de materiais produzidos, e foi bem produtivo. E, paralelamente, a atuação da equipe Psi, que foi uma atuação primorosa, porque essa equipe foi a responsável por dar todo o suporte para as questões emocionais que surgiram, né? Em cada segmento, a gente teve uma atenção muito especial aos professores, algumas reuniões, a pauta era essa, como as pessoas estavam se sentindo, o que estavam precisando, queriam falar das suas angústias, dos seus anseios, das suas preocupações. Esse espaço foi aberto, né? Junto aos adolescentes, junto às famílias, as psicólogas do infantil, por exemplo, se preocuparam em ligar para cada família, para saber como é que estavam as coisas em casa, se a criança estava conseguindo se engajar nas atividades, se estavam bem, como é que estava sendo esse tempo de confinamento, né? Então, essa equipe Psi realmente puderam atuar em relação aos alunos, às famílias, aos professores, aos funcionários, claro, nos seus âmbitos próprios, né, de reuniões e de atendimentos individuais e tal, e foi uma contribuição, assim, fundamental para esse processo aí de fazer a escola funcionar nessa época de pandemia, né. Aqui já são exemplos de salas de aula, máscara, né, um pouco mais de distanciamento, vocês estão vendo aí na foto lá, um aluninho lá atrás com a máscara no queixo. Isso, olha o nariz de fora ali, gente. Exatamente, mas assim, todas as crianças, de um modo geral, aderiram muito bem à máscara, né? Uma ou outra criança que a gente entendia que tinha ali uma questão respiratória, ou uma condição, digamos assim, de uma... que precisava ficar mais à vontade, né? Mas, de um modo geral, as crianças super se adaptaram e a gente conseguiu, tanto professores quanto crianças, fazer essa escola funcionar dentro lá dos parâmetros, né? Claro, na medida do possível. Na educação infantil, criança tende a pedir mais colo, tende a abraçar, tende a querer ficar mais junto, e não tem como negar. Então, os professores tomaram todos os cuidados, mas, mesmo isso, os médicos estavam nos orientando e dizendo que era um risco, de alguma forma, calculado, né? Enfim, em 2021, novos desafios nesse segundo ano de pandemia, né? A gente já tinha... A escola conseguiu até uma matéria bacana na revista Época, com depoimentos de famílias que enalteciam essa atuação da escola, de uma escuta muito aberta e querendo buscar as melhores soluções e sem preguiça de se reestruturar quando necessário, né? Mas, ainda assim, a gente esperava que em 2021 já não tivesse mais esse problema. Demorou a cair a ficha para entender que essa pandemia era uma coisa muito mais duradoura, né? O desafio continuava, então, no ano novo.
e aí foi feita uma opção pela contratação de 2 empresas. Uma na área de vigilância sanitária, porque foi uma contratação assim, tipo, entra aqui, vem para a escola, olha tudo que a gente está praticando, fala o que está certo, fala o que está errado, fala o que tem que mudar. E essa empresa realmente ajudou a fazer uma revisão de alguns protocolos, de algumas rotinas, né? A gente realmente suspendeu a atividade física, suspendeu esportes com bola, ou seja, compramos algumas brigas ali para poder, de fato, aprimorar ainda mais os protocolos de segurança. E também contratamos uma empresa para monitoramento dos casos de Covid na escola. Porque antes a escola fazia assim, apresentou sintoma? Afasta. Espera 3 dias, faz um teste, faz um PCR. A escola muitas vezes pagava esse PCR para os funcionários que não tinham plano de saúde e tal. O PCR deu negativo? Tá bom, pode voltar a trabalhar. Era assim que a gente estava atuando no início. Mas quando nós contratamos essa empresa de médicos, né, para fazer o monitoramento de casos, eles falaram, não vamos nem pedir teste. Apresentou sintoma, afasta, e fica 10 dias em casa. Então, se a criança, se o profissional, o professor, tivesse qualquer sintoma, febre, tosse, coriza, sei lá, todos os sintomas que eram indicativos de Covid, bastava avisar na escola e a gente mantinha esse profissional fora, afastado por 10 dias, ou mantinha essas crianças afastadas por 10 dias. E essa empresa que fazia o monitoramento ligava para as pessoas para ver como é que as pessoas estavam se sentindo. Às vezes 10 dias não eram suficientes, ficavam 14 dias. Se fosse um caso de contactante de alguém que teve Covid confirmado, esse tempo podia chegar a 24 dias, 10 mais 14, porque, em tese, uma pessoa que teve contato com alguém com Covid, ela pode contrair esse vírus só no final da doença dessa pessoa. Então, a gente passou a ter esse monitoramento, né? E a partir de 2021, então, a gente teve esse modelo híbrido, mas um pouco mais comprometido, porque com essa história de ter criança que tem sintoma, afasta essa criança, vai para o remoto. Aí, depois de uns dias, sai do remoto, volta para o presencial, mas aí entram outras crianças no remoto. Então, esse modelo híbrido, que antes era quem está no presencial, está no presencial. Quem está em casa está tendo um atendimento diferenciado em casa, e isso acabou ganhando muito mais dinâmica, muito mais movimentação, e, infelizmente, esse foi um ponto muito difícil que a gente não conseguiu melhorar, porque era muito mais flutuação de crianças, de entra e sai, né, nessas salas de aulas virtuais. Com a vacinação dos profissionais da educação, o avanço da vacinação no Rio de Janeiro, a gente tem tido muito mais retorno ao presencial. Alunos que ficaram bastante reclusos no ano passado, né? Agora tem vovô e vovó já vacinados, os pais com comorbidades vacinados e tal. Então, a gente está tendo um retorno muito maior ao presencial, sobretudo na educação infantil, né? A gente percebeu que para as famílias também foi um desafio muito grande ficar em casa, produzir em casa e, ao mesmo tempo, acompanhar as crianças, né, nas suas atividades escolares, enfim. A gente... Aqui eles botaram um quadrinho aqui sobre sobre a matéria que saiu na revista Época, né, o depoimento da Maria, uma aluna nossa do Fundamental 2, ela ficou muito tempo e assumiu que a aula remota acabou sendo positiva, compensadora, os professores incentivavam muito trabalhos que conectavam áreas diversas do currículo, quer dizer, isso foi uma oportunidade, de certa forma, né? A gente se viu tendo que suprimir estudos de campo, projetos já consolidados e inventar coisas novas. Então, nesse período remoto, a gente falou, quer saber, vamos fazer mais projetos integrados, vamos articular professores que normalmente não poderiam se encontrar por virem à escola em dias diferentes, né? Então, de certa forma, a tecnologia favoreceu também
a produção de algumas inovações do ponto de vista acadêmico, tá? Então, está aí a molecada de máscara, se divertindo, na medida do possível, né? A gente não deixou de fazer algumas atividades ali, embora controversas, né? Banho de mangueira, ai, meu Deus, vai poder fazer banho de mangueira, não vai poder fazer banho de mangueira, é seguro, não é seguro, vai molhar a máscara, não vai molhar a máscara. Então, de alguma forma, a gente ia ali discutindo, debatendo, algumas práticas sendo realizadas, outras a gente remodelando, mas a escola voltou a acontecer. Aí, para finalizar aqui, temos mais uns 5 minutinhos, né, Elis, antes de passar a palavra, a gente colocou aqui alguns exemplos do que a gente realizou em cada segmento, né? Aqui, por exemplo, eu vou dar uma aula de, sei lá, de música, que eram uns vídeos semanalmente mandados para as turmas verem em casa, né, para ajudar a compor essa carga horária. Mas de novo a gente não está vendo. Aconteceu a mesma coisa. E aí? E aí, no caso, esse link aí de cima é o único que está ali, né, completo, né, para que nós possamos reproduzir, do pré-2. O do pré-2 tem, né, mas agora de artes, música e motricidade, eu não sei se você consegue nos enviar o link. Espera aí, vou parar essa apresentação, já abri o link numa outra aba, vamos ver se vai agora. Vocês imaginem a quantidade de vídeos que foram produzidos, pessoal. Isso seria só um exemplo. Foi? Sim, foi. Isso aqui é uma aula de artes. Uma estrela que se chamava Senhor Sol. Ele era enorme, tão grande que mal dava para ver direito. Senhor Sol tinha uma luz tão forte que parecia fogo. Parecia não. Era uma bola de fogo. E esse fogo era tão forte que quem chegasse perto podia se queimar. Essa luz iluminava tudo que estava perto dele. Tinha dias que o Senhor Sol ficava um pouco triste, porque se sentia um pouco sozinho. Certo dia, apareceu alguém para lhe fazer companhia. Quem será? Dona Lua! A Dona Lua adorava mudar de cor. Tinha dias que à tarde ela parecia um pouco alaranjada. Quando chegava a noite, Dona Lua começava a ficar lamentando e de madrugada tateada. Dona Lua também adorava mudar de formas. Tinha dias que Dona Lua estava bem pequenininha, bem fininha. Parecia sorrir pra gente. Tinha dias que Dona Lua estava cheia e enorme no sol. A brincadeira preferida deles era brincar de esconde-esconde. Quando a Dona Lua aparecia, o seu sol se escondia. Quando o Senhor Sol aparecia, Dona Lua se escondia. E assim eles brincavam todos os dias. Quando o Senhor Sol estava perto da Dona Lua, a Dona Lua parecia ficar mais linda e ficar mais forte. Eles se completavam. E assim eles viviam até hoje, brincando de esconder e aparecer. Quem quiser conhecê-los, basta olhar para o céu. Gostaram? Muito interessante, né? Pensar em possibilidades, o encontro da Lua com o Sol.
Me remeteu até aquele filme antigo, né? Era o efeito Drácula, alguma coisa assim. Não é da época dos nossos estudantes, mas dá para pesquisar no Google, né? O filme. Mas é interessante, Thelma, pensar nessas possibilidades. Não, as professoras, né? É incrível como elas foram se reinventando para começar a produzir vídeo para as crianças, e não só os professores especializados, todas as professoras de núcleo comum, as professoras de infantil, de Fundamental 1, de Fundo 2, de médio, todo mundo, de alguma forma, sem ser youtuber, né? Teve que aprender um pouquinho como fazer isso. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Eu fui trazendo alguns exemplos, que eu acho que vai ser legal vocês terem ideia do que foi produzido. Quero mostrar a música. Espera aí. Olha só, um monte de aluno postando o nome correto do filme. Eu não sei se é porque eles têm a minha idade, eu não sei. Eu vi mais jovens aqui também postando. Mas é esse filme mesmo, tá, Feitiço já? Oi, pessoal. Aí. O outro eu consegui copiar o link, abrir o link em outra aba. Esse aqui eu não estou conseguindo. Tudo bem? Espera aí. Abrir como? Não, espera aí. Oxi. Ana Carolina, o que você sugere, Ana? Oi. Você quer abrir outro vídeo? Quero, porque eu botei um monte de link na apresentação para dar exemplos para vocês. Então, a mesma coisa que você fez para o outro, você faz para esse. Só que aí você vai escolher a outra guia, né? No caso, é uma guia diferente. Mas é a mesma coisa. Espera aí. Ok. Abrir link em outra guia. Foi. Então, agora eu vou apresentar essa guia aqui. Agora vocês imaginem, toda sexta-feira, a equipe de coordenação, revisando o vídeo, postando vídeo, baixando vídeo. Foi uma doideira. Tá vendo? Estamos. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira muito especial. É a brincadeira dos opostos. A gente falou muito dos opostos do dia e a noite, né? A gente até cantou aquela música do dia e da noite, da Bia Belgrande e do Grupo Tri, na outro vídeo, vocês lembram? Quem não viu, vai lá ver. Hoje a gente vai fazer uma brincadeira que é assim. Eu vou fazer uma mesma música. Uma música que eu sei que todo mundo gosta. E a gente vai fazer ela de várias maneiras diferentes. E aí depois, você pode ir na sua casa, pegar também uma outra música e fazer esse jogo. Você pode até fazer um sorteio. O que você acha? Bom, vou começar, hein? A música que eu escolhi é essa daqui, ó. A baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Então, agora, o primeiro oposto que a gente vai falar é sobre o forte e o fraco. E a gente até já brincou disso na nossa aula, né? Quando a gente fazia a música do dia, a gente fazia bem fraquinho. E eu falei pra vocês que na música a gente chamava isso de piano, bem suave. E quando a gente fazia parte da música que era do dia, a gente fazia bem forte, bem vibrante. Então vamos brincar? Primeiro a gente vai fazer bem suave, bem piano, assim. A baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tipo suar. E agora, bem forte. Estão preparados? Então vamos lá. A baleia é amiga da sereia. Olha o que ela faz, olha o que ela faz. Tibum suá. Tá bom, gente?
Tá bem, Thelma. Vou dar, Né? quer um exemplinho de motricidade? Eu penso assim, eu tô vendo aqui a questão do horário, no sentido da gente interagir com quem está aqui, né? Também, no sentido, se alguém tiver alguma pergunta, né, ou algum comentário, porque é um desafio, né, Thelma? Porque você trouxe para a gente que vocês, né, toda a escola, né, teve que sentar em 2 semanas e repensar possibilidades. Teve um slide que você colocou ali, reorganizar, né, o PPP junto à SEDUC, né, a Secretaria Estadual de Educação. Uma coisa que você trouxe muito importante, a questão da escuta, né? E eu fiquei pensando nesse engajamento todo, né? Inclusive o potencial de ter uma equipe de PCs, né? De psicólogos, né? Por trás, não digo, ali, amparando no sentido de que não é somente no acolhimento dos estudantes, mas dos professores, de todos os profissionais, né? Da escola. É isso, né? É um queixume que eu estou fazendo, né? Em relação a nós, né? Que a gente se queixa. E é uma demanda que tem também nas outras redes, né, de ensino, que a gente não tem esse acolhimento em relação, né, à equipe gestora, nem aos professores, porque a gente teve que se adaptar, tanto na universidade como nas escolas, não importa, né? Nós tivemos que, por conta própria, na sua escola, eu estou falando a sua, né? A sua escola tem essa infraestrutura, né? Que já tinha, né, como você falou, quanto antes da pandemia já existia infraestrutura, investimento e tudo, e que durante a pandemia fez outros investimentos, inclusive de consultorias, né, para aprimorar mesmo esses cuidados, coisas que nós não temos, né, nem na universidade, nem no ensino público, enfim, são os desafios que a gente, houve o retorno agora, né, da Rede Municipal do Rio, né, essa semana. Então, assim, pensar esses desafios. Você falou de enquetes, essa escuta. Como essa escuta possibilitou a vocês como é que eu diria assim, esse direcionamento, né, de possibilidades de caminhar? Porque o que você falou, a gente imaginava que era 2020. A pandemia, na nossa cabeça, né, na nossa imaginação, ela ficaria lá no ano passado. Mas ela avançou para esse ano e a gente não sabe até quando nós teremos que conviver efetivamente com a pandemia, entendendo que toda essa questão do aprendizado, né, para ser, vou colocar entre aspas, tá, gente? Não está me vindo uma outra palavra no momento, mas essa recuperação, se a gente for pensar assim, dos conteúdos, enfim, isso não vai se dar, por exemplo, voltamos agora para o presencial. Isso não vai se dar agora em 2021, nem se efetivar em 2022, então é um processo de alguns anos, né? Então, imagino que a escola de vocês tenha pensado nesse sentido, né? Nesse processo, só que vocês têm essa infraestrutura, vocês têm as famílias, vocês pensam junto, decidem juntos, que é um contexto diferenciado. Então, assim, só pensando nesse turbilhão de ideias, Thelma, se é que me fiz entender, nesse turbilhão, né? Como é possível assim a gente pensar, né, em possibilidades de pensar também não uma receita de bolo, que não é isso, né? Mas pensar que fatores, né, que estratégias, que decisões vocês nos melhores caminhos, né, que vocês encontraram até o momento, porque é isso, né, que vai se reconstruindo ou desconstruindo, que a gente pudesse levar para outras escolas, né? Para as escolas em que nós atuamos ou como estagiários ou pesquisadores, para colocar, pensar, né, em possibilidades, porque foi um susto ano passado. E o que a gente aprendeu nesse mais de um ano de pandemia? Será que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu? Então, enfim, é nesse sentido, de pensar possibilidades, entendeu? Sim, eu até pensei assim para concluir, né, a minha apresentação, Elise, em um pouco dessas lições aprendidas, sabe? É claro que eu estou falando de uma realidade que tem recursos, que tem
condições, que é uma escola comunitária, quer dizer, não é uma escola particular no sentido clássico, né? Porque tudo que entra de verba é reinvestido, né? Não é uma escola que tem um dono, ela tem uma comunidade que gere esse patrimônio. Então, assim, tem características bem diferenciadas, né? A pandemia também trouxe uma crise econômica para muitas famílias, e, no entanto, a escola não permitiu que nenhuma criança deixasse de estudar, porque os pais estavam sem dinheiro, sem condições. Quer dizer, então, realmente é diferente de uma escola particular no sentido clássico, né? Tem muitas outras questões aí envolvidas. Mas, assim, quando eu penso nas lições aprendidas, né, com essa pandemia, pelo menos até aqui, o que eu trago como conclusão para vocês, assim, para a gente debater e para a gente refletir, primeiro, é que eu acho que a escola nunca se mostrou tão necessária à saúde física e emocional das crianças e nem tão importante para a sociedade. Aquela conversa de que a escola é uma instituição falida, que em algum momento ia deixar de existir, que ia ser suprimida e que a internet está aí para quem quiser aprender, eu acho que essa realidade mostrou como essas crianças e esses jovens sentem falta de escola. No momento em que a gente abriu as portas e pôde acolher todo mundo de novo, eram crianças que chegavam para a gente e falavam assim: ai, que bom, eu quero poder me preocupar com o meu dever de casa, porque eles estavam ali em casa, imersos, vivendo os problemas dos adultos, impotentes com tudo que estava acontecendo ali no entorno e que não era possível eles atuarem para resolver. Então, a escola é um espaço de saúde, a escola sempre foi um espaço de saúde, de relacionamento, de aprendizado. Então, primeira lição aprendida é que essa instituição chamada escola é fundamental para a vida, para a socialização, para o desenvolvimento, para a saúde física e emocional dessas crianças e desses jovens. Imprescindível. A segunda coisa que a gente leva como lição aprendida, e que aí eu acho que também é aprendizado para toda e qualquer instituição educativa, é aquela máxima, sabe? A união faz a força. Parceria, escuta, solidariedade, comprometimento, envolvimento, saber pedir, saber receber ajuda, contar com a boa vontade, com a disposição de todos os envolvidos, é essa união que faz total diferença, né? Eu sei que seja no universo das escolas privadas e eventualmente até mesmo das escolas públicas, né? A gente tem ali uma espécie de uma concorrência, pessoas que dialogam um pouco, que nem sempre se entendem muito bem. Numa situação problemática, grave, importante como essa que nós vivemos, a gente viu que não tinha espaço para isso. Ou a gente se ajudava, ou a gente se ajudava, não tinha outra saída. E eu acho que no caso do Eliezer Max, a gente conquistou isso, e todo mundo se ajudou. E aí, carinho, admiração profunda, plena, porque esse clima de colaboração foi tudo para a gente conseguir resistir aí aos desafios e às dificuldades que surgiram pelo caminho, né? A gente percebeu também que essa participação tão sonhada, ela se conquista a partir de necessidades bem objetivas, como essas que a pandemia nos impôs, mas que para construir boas soluções realmente é necessário, digo mais do que necessário, absolutamente imprescindível ouvir, querer saber a opinião de todos os envolvidos e conseguir transformar todas essas demandas em soluções, né? A gente está aqui num seminário falando de gestão, buscar soluções possíveis para um determinado momento e estar aberto a pensar nessas soluções, ainda que elas sejam provisórias. Quando eu falei que 2020 a gente a cada mês ia lá fazendo os ajustes e tal, era a solução possível para aquele momento. Agora tá, vamos dar mais um passinho, né? Então é como que você ouve, acolhe as demandas, produz soluções e, se necessário, vai a fundo e refaz um pouco do percurso e vê o que pode ser aprimorado, né?
Isso é fundamental, essa abertura é fundamental para poder lidar com situações incertas, né? E eu queria finalizar a minha fala dizendo que, apesar das perdas, né, que todos vivemos em alguma medida nessa pandemia, perda de entes queridos, perda de oportunidades de convivência, perda de liberdade, num certo sentido, né? A gente precisa reconhecer que essa situação foi e tem sido uma experiência intensa e muito rica em termos de descobertas, de aprendizado, que a gente acha que quando passar essa pandemia, a gente vai ter um trabalho incrível para discutir o que a gente vai manter de tudo que nós aprendemos, o que a gente vai mudar, porque eu tenho a impressão que é aquela fala também já recorrente, né? Depois disso tudo, acho que ninguém vai voltar a ser o que era, pura e simplesmente. Nem a escola, nem cada um de nós, né? Valorizar aquilo que é bom, aprender com a novidade, né? Para que a gente possa ter uma escola que vai seguir exercendo essa sua função social de forma relevante para todos os envolvidos, enfim. Então, era esse um pouco o meu recado em relação a essas lições aprendidas aí, tá bom? Eu já vou até falar com a Ana é sempre perguntadora, né? Perguntadeira, como falar, Ana? A Ana sempre tem, né, uma interação muito forte, né, Ana, nas experiências que estão vivendo, né? Nós estamos vivenciando aqui, que até você está fechando esse ciclo de conversas desse semestre, né? Então, é interessante a gente pensar, né, nas possibilidades, numa perspectiva de se pensar a gestão, né, compartilhada, colegiada, num olhar mais democrático, e entender que essa gestão pode ocorrer, né, em diferentes espaços, né, sendo ele público, ou, né, ou não público, ou privado, ou, como você falou, comunitário, enfim, tentar pensar nessas possibilidades de atuação e de gestão, né? Até mesmo quando você trouxe os dados da sua pesquisa, naqueles perfis que saíram, né? Eu voltei, né, lá no tempo, né? Porque aqueles perfis, né, das escolas, para a gente pensar que nós acompanhamos, né, intensamente, né, as escolas do Rio, essas 68 escolas, o quanto essa questão pedagógica é importante, né, o relacional também, né, o organizacional também, mas o quanto as escolas que têm, né, em média, né, esse desempenho, tinha em média, né, o desempenho maior lá no GERES, né, nessa pesquisa longitudinal, a gente pensar que o pedagógico estava presente como um fator, né, um dos fatores preponderantes, né, ali. E é interessante pensar sobre isso também, né, porque nós sabemos, como você pontuou lá, que às vezes a gente fica muito presa às questões, os diretores administrativas, relatórios de prestação de contas, né, as questões mais ali do cotidiano, do dia a dia, e esse pedagógico é difícil para dar conta de tudo, né? Está atuando, né, nas três dimensões ali que você pontuou, né? Mas, ao mesmo tempo, é fundamental pensar, né, como, né, você botou aquele exemplo daquela diretora, né, a estratégia dela ia para uma circular e olhava ali os murais, passava os olhos nos cadernos, com certeza, das crianças, olhava o quadro negro, né, o quadro, na época, nem sei se já era aquele quadro branco, enfim, né, mas o quadro giz, enfim. E aí pensar, né, quais são as estratégias possíveis, né, ao mesmo tempo de manter a autonomia docente, né, e também fazer compreender que o diretor, o coordenador, não está ali invadindo o espaço, ao contrário, está ali para contribuir, né, nessa parceria, nessa perspectiva compartilhada. Isso para dizer, no sentido da gente pensar que as diferentes experiências, né, que nós trouxemos nesse ciclo de conversas, converge para pensar essa possibilidade de gestão, que não é fácil, né? É um desafio, com certeza, chegar a esse consenso. Eu imagino, cada reunião deve demorar horas de vocês. Imagino que nenhuma reunião demora meia hora.
Duvido, né? Então, são horas e horas de reuniões, de pensar, de planejamentos possíveis, e esse reinventar que, né, que nos impactou nesse sentido de que nós estamos nos reinventando o tempo todo, mas a pandemia, né, trouxe isso ainda mais, né, forte, no sentido de que, imagina, né, professores como eu, que tinham resistências ao classroom, né, que quando era presencial, eu pedia ajuda dos estudantes, né, do presencial, eles que montavam, eles que sabiam, quando eu tinha uma estagiária, né, em estágio de docência, ou um mestrando, um doutorando, eles que sempre me apoiaram. Imagina, né, nesse contexto todo, está sendo um desafio para todos nós, né, imagino, na docência, né, imagino, enquanto pesquisador também, né, que é uma outra forma também de nós estarmos, né, realizando as nossas pesquisas, enfim, imagino para vocês, como diretora, né, e ali você é a diretora pedagógica, né, tem um diretor financeiro, né, e tem as coordenações, então coordenar essa equipe toda, imagino, seja ainda um grande desafio, né? Mesmo com o retorno que você falou presencial, a minha ideia, nível de tirar o fôlego, não sei, o que é isso, nível de tirar o fôlego, não sei. Não... Alguém escreveu ali, foi a Bela, o que é isso, Bela, nível de tirar o fôlego? Não sei nadar não, hein, Bela? E aí, o que acontece? Como pensar, né, nessas possibilidades todas que você trouxe para a gente, de uma forma... Eu até fiquei pensando quando você falou em apresentação. Então, mas para pensar o seguinte, essas perdas, eu não sei se essa consultoria, de alguma forma, né, da equipe médica, fazendo esse monitoramento, mesmo fazendo todos os afastamentos, de alguma forma, como isso vem também, né, trazendo algum impacto, alguma influência, enfim, nesse aprendizado das crianças, né? Porque é mais do que isso que você falou, todos nós perdemos ou adoecemos, inclusive você. Você também teve Covid, como ser diretora, eu nem sei o nome, como é que fala, gente. Me ajuda aí, é convidada? Não, com Covid, enfim, porque ela ficou com Covid em casa trabalhando, enfim, né? Então, como é também, né? Você ser impactada com essa né, doença e, ao mesmo tempo, ter que dar esse apoio, né, ao resto da escola, entende? Que era um momento em que você precisava de mais apoio, de acolhimento da equipe lá de psicólogo, e você, nesse cargo, né, nessa função, né, nem a cargo, né, nessa função ali como gestora, tendo que ainda continuar, entende? Realizando, não sei se todas, mas realizando a sua arte, né, a sua tarefa, enfim. Mas aí que tá, Elis, assim, eu estou aqui agradecendo no chat a presença das colegas da escola que, né, carinhosamente vieram prestigiar essa apresentação, e quando eu falei para elas que estaria aqui hoje, eu falei assim, olha, eu vou falar de todas nós, de todos nós, eu vou falar do nosso trabalho, e assim, amiga, ninguém faz nada sozinho. Esse povo realmente se superou e é uma equipe linda, sacudida. Vocês conhecem a minha expressão sacudida, né? Coisa de mineira, assim, fala que pessoal forte, que pessoal de garra. Então, assim, ninguém faz nada sozinho, né? Tudo isso foi possível porque, como eu falei, foi uma equipe que se abraçou ali e falou, vamos juntos, em todos os níveis. Professores, funcionários, coordenação, psicólogos, pais, voluntários, alunos. Os nossos alunos, incríveis, assim, a disponibilidade deles para ajudar os professores, para fazer as aulas darem certo, né? Eu acabei dando aí uns exemplos da educação infantil, mas, assim, incrível o que essas crianças produziram virtualmente, né? Mostras culturais, projetos sociais, campanhas de arrecadação de alimento. O fato da gente estar na pandemia não impediu a escola, os alunos, de realizarem todos os projetos que eram realmente
relevantes, né, e que a escola já produzia antes, tá? Então, é um trabalho de comunidade. Quando você pergunta dessas lições, né, o que poderia ser levado para outras realidades, né? Quando a gente fala dessa escola, a gente fala de uma realidade privilegiada em vários aspectos, né, pelos recursos e tal, mas o que a gente pode levar? A gente pode levar o exemplo de que juntos a gente produz muita coisa. Essa união não é pouco, ela é capaz mesmo de realizar muitas coisas, e quanto maior a diversidade, eu acho que mais a gente tem que se fortalecer nesse encontro para fazer acontecer, tá bom? Queria agradecer a todos, né, pela oportunidade, dizer que foi uma honra estar com vocês. A gente agora está fazendo parceria com algumas universidades para receber estagiários. Hoje de manhã eu tive uma reunião com 5 estagiários da PUC que estão vindo para cá para a gente estudar, né, os efeitos dessa pandemia na educação básica. Então, fica o convite também, viu, Eli? Se você também tiver alunos estagiários que queiram fazer estágio acadêmico aqui na escola, a gente está de portas abertas, né? E vamos desenhar um estudo exploratório, vamos conversar com famílias, com professores, com alunos, para realmente registrar um pouco desse processo do ponto de vista dos diferentes atores sociais envolvidos. Então, fica o convite, né, para os estudantes aqui que queiram conhecer mais de perto essa realidade. Vai ser sempre um prazer enorme receber vocês, tá bom? Tá ótimo, então, tem uma gratidão, né, a abertura de mais um campo, né, não só de pesquisa, de estágio, né, vai ser muito importante. Os nossos semestres estão enlouquecidos, desencontrados. Nós estamos agora em meados de 2021.1, se eu não estou perdida, é mais ou menos isso, né? Então, né, nossos semestres estão enlouquecidos, mas eu vou verificar na próxima turma, daqui a pouquinho, quem ainda não estiver fazendo estágio, essa possibilidade de estar com você, que aí já consegue fazer, né, em agosto. Setembro já vai se fazer a carga horária, né? Enfim, a gente conversa direitinho sobre isso depois. Mas, de qualquer forma, assim, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Mais uma vez, obrigada. E isso uma coisa que você falou, a importância do coletivo, né? E eu sempre sinalizo isso em relação aos meus orientandos, né? Os monitores, bolsistas, que isso é fundamental. E uma coisa que eu lembrei quando você falou em pesquisa, porque eles começam a iniciação científica lá, né? Já começa a iniciação científica na escola, antes, né? A gente acha que só vai iniciar na graduação, não, eles já começam antes. Bom, eu acho que por hoje é só. Quem ficou curioso, enfim, pode mandar perguntas e depois a gente responde, porque agora a gente vai ter que se despedir de Thelma. Como a Bela escreveu, o que eu vi ali cortado, é que a Bela colocou isso, foi uma apresentação maravilhosa, nível de tirar o fôlego, por isso, era de tirar o fôlego nesse sentido, em relação à sua apresentação. Amada Thelma, te amo, sempre para sempre. No coração, queridos, boa noite para todos, tudo de bom, tá? Isso, boa noite para todo mundo e bem-vindos ao Unirio, tá bom? Quem não assinou a lista, assina a lista,